Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar na fascinante arte do jogo do pau, uma tradição ancestral portuguesa que combina habilidade, estratégia e poder com o uso de um simples bastão. Prepare-se para descobrir as origens, os segredos e as técnicas que fizeram dessa arte uma das formas mais eficientes de combate. Se você quer conhecer mais sobre essa incrível arte marcial e sua história rica, continue com a gente. O jogo do pau é uma arte marcial tradicional portuguesa que remonta a tempos antigos e foi desenvolvida principalmente como uma forma de autodefesa com bastões. Este estilo de combate é notável por sua técnica e tática, utilizando bastões longos, chamados de paus, para lutar. A sua história é profundamente entrelaçada com a vida rural em Portugal e com as disputas e necessidades de defesa pessoal que surgiam no contexto das comunidades agrícolas. Origem e desenvolvimento. O jogo do pau teve suas raízes no campo, entre camponeses e pastores que, por necessidade, desenvolveram técnicas de combate com bastão para proteger a si mesmos, suas famílias e suas propriedades de ameaças como assaltantes ou conflitos territoriais. Portugal, no período medieval e posteriormente, era uma sociedade predominantemente agrária, onde os homens frequentemente carregavam paus como parte do seu dia a dia, tanto como ferramenta de trabalho quanto como arma de defesa. Apesar de sua origem rural, o jogo do pau também teve uma ligação com a nobreza. Em tempos de paz, muitos nobres e cavaleiros treinavam o combate com bastões como forma de aprimorar suas habilidades de luta. Documentos históricos e relatos orais indicam que as técnicas de jogo do pau eram transmitidas de geração em geração, mantendo-se vivas ao longo dos séculos. Não era incomum ver demonstrações desse jogo em festividades populares ou como parte de rituais comunitários. A partir do século XVIII e XIX, o jogo do pau começou a ser formalizado, especialmente no norte de Portugal, onde as disputas e brigas de aldeias eram comuns. Nessas épocas, surgiam rivalidades entre vilas, e para resolver disputas, muitos homens participavam de combates com paus. Essas brigas, embora violentas, tinham suas próprias regras, e o jogo do pau começou a adquirir um caráter mais estruturado. Evolução urbana. Com o êxodo rural no final do século XIX e início do século XX, o jogo do pau passou a ser praticado em ambientes urbanos, especialmente em Lisboa e no Porto. Foi nesse período que a arte ganhou mais visibilidade e reconhecimento. Escolas de jogo do pau começaram a ser estabelecidas, com mestres que ensinavam a técnica de forma mais sistemática. Um dos nomes mais importantes na transição do jogo do pau para o ambiente urbano foi mestre Nuno Russo, que, no início do século XX, fundou escolas em Lisboa e formou muitos praticantes. Ele foi fundamental para preservar e revitalizar a tradição, que poderia ter sido perdida com as mudanças sociais da época. Regras e técnica. Embora tenha suas raízes em combates reais, o jogo do pau foi gradualmente adaptado para uma forma de arte marcial e desporto, com regras claras e combate competitivo. As técnicas focam principalmente em movimentos rápidos e precisos com o bastão, visando a defesa e o contra-ataque. O praticante precisa ter uma excelente coordenação e capacidade de ler os movimentos do oponente. Os combates tradicionais consistem em duelos individuais ou entre vários oponentes, com o objetivo de desferir golpes no adversário, mantendo-se seguro de seus ataques. Há uma grande ênfase na mobilidade, com deslocamentos rápidos e um trabalho de pernas sofisticado, que permite ao praticante esquivar-se e atacar de diferentes ângulos. O bastão é utilizado tanto para golpear quanto para bloquear os ataques do adversário, e a técnica requer tanto força quanto agilidade. A cabeça, os braços e o tronco são as principais áreas visadas durante o combate, mas os golpes devem ser controlados para evitar ferimentos graves. Difusão e modernidade. No século XX, o jogo do pau experimentou um renascimento, sendo ensinado em várias escolas e até adaptado para o contexto militar. Durante o regime de Salazar, em Portugal, o jogo do pau foi promovido como parte da identidade cultural e desportiva nacional, sendo incluído em eventos públicos e competições. Apesar disso,
A arte quase desapareceu durante as décadas de 1960 e 1970, com a urbanização e as mudanças sociais que ocorreram em Portugal. Foi apenas graças ao trabalho incansável de alguns mestres, como o mestre Pedro Ferreira e mestre Manuel Monteiro, que o jogo do pau foi preservado. Atualmente, o jogo do pau é praticado em Portugal e em algumas comunidades de imigrantes portugueses, como uma forma de preservar a tradição. Existem associações e escolas dedicadas a treinar novos praticantes, e a arte também é mostrada em demonstrações culturais e em filmes e documentários. Influências culturais e significado. O jogo do pau faz parte de uma rica tradição de combate com bastões que pode ser encontrada em muitas culturas ao redor do mundo, mas a sua expressão em Portugal é única. Ele representa a ligação entre o povo e a terra, entre as aldeias e as suas disputas, e o espírito combativo dos portugueses. Essa arte marcial é muito mais do que um desporto, ela é uma manifestação cultural que reflete as condições sociais, as rivalidades locais e o desejo de autoafirmação das comunidades rurais. Além disso, o jogo do pau simboliza a luta pela sobrevivência e pela honra, sendo uma parte importante do patrimônio cultural e material de Portugal. As técnicas do jogo do pau são baseadas na utilização de um bastão longo, e enfatizam a defesa, a movimentação rápida e os contra-ataques. A prática envolve uma combinação de habilidades físicas e mentais que permitem ao praticante usar o bastão de forma eficiente para proteger-se e neutralizar o oponente. Vamos às principais características das técnicas do jogo do pau em detalhes. Uso do bastão. Comprimento e versatilidade. O bastão utilizado no jogo do pau tem entre 1,5 a 2 metros de comprimento, permitindo tanto ataques de longo alcance quanto golpes rápidos e curtos. A madeira usada é geralmente de carvalho ou outra madeira dura, que combina resistência e leveza. Segurando o bastão, o praticante segura o bastão de forma que uma das mãos fique próxima da base e a outra mão mais acima, cerca de 1/3 do comprimento do bastão. Essa empunhadura proporciona controle sobre os movimentos, facilitando tanto o ataque quanto a defesa. Trabalho de pernas e mobilidade. Deslocamento dinâmico. Uma das bases das técnicas do jogo do pau é o trabalho de pernas, que é fundamental para esquivar-se, manter a distância correta e ajustar-se ao movimento do oponente. O praticante precisa ser extremamente ágil, realizando deslocamentos rápidos para evitar ser atingido e posicionar-se em uma posição vantajosa para contra-atacar. Esquivas. Ao invés de bloqueios pesados, muitas técnicas do jogo do pau envolvem esquivar-se dos golpes do adversário, usando o jogo de pés para sair da linha de ataque e contra-atacar a partir de uma posição segura. Defesa e contra-ataque. Defesas ativas. As defesas no jogo do pau geralmente envolvem o uso do bastão para desviar ou amortecer o impacto de um golpe, ao invés de bloqueios estáticos. As defesas são fluidas, permitindo que o praticante rapidamente passe da defesa para o ataque. Por exemplo, uma defesa pode ser feita com a ponta ou com a lateral do bastão, redirecionando o golpe do oponente. Contra-ataques imediatos. A filosofia do jogo do pau é que o melhor momento para atacar é logo após se defender. Assim, as técnicas enfatizam contra-atacar assim que o oponente desfere um golpe, explorando a abertura criada no movimento ofensivo dele. Golpes. Golpes de cima para baixo. Descidas. Um dos principais ataques no jogo do pau é o golpe de cima para baixo, mirando a cabeça ou os ombros do oponente. Esses golpes são rápidos e precisos, aproveitando o alcance do bastão para manter a distância. Golpes laterais. Golpes horizontais, desferidos lateralmente, visam o tronco, braços ou pernas do oponente. Esses ataques são poderosos e difíceis de defender se o oponente não tiver uma boa movimentação. Golpes ascendentes. Subidas. Além dos ataques de cima para baixo, há também golpes ascendentes que visam o queixo ou as costelas. Estes são especialmente eficazes após uma esquiva ou um bloqueio, utilizando a força das pernas para gerar poder no movimento. Estocadas. Usando a ponta do bastão, o praticante pode desferir estocadas, geralmente direcionadas ao tronco ou ao rosto do oponente. As estocadas são rápidas e surpreendentes, e são frequentemente usadas como ataques iniciais ou para aproveitar brechas deixadas pelo adversário.
Bloqueios e paradas. Bloqueios de linha alta e baixa. O bastão é usado para bloquear ataques de diferentes alturas. Um bloqueio alto protege a cabeça e o pescoço, enquanto bloqueios baixos são usados para defender ataques direcionados às pernas e pés. O bloqueio geralmente é acompanhado por uma movimentação do corpo para garantir que o impacto seja dissipado. Paradas completas. Em situações de confronto direto, o bastão pode ser usado para parar completamente um golpe do adversário, aplicando um bloqueio firme e estável. No entanto, essas paradas são menos comuns, já que o foco principal está na esquiva e contra-ataque. Trabalho de distância. Manter a distância ideal. Uma das técnicas mais importantes no jogo do pau é o controle da distância. O bastão permite ao praticante lutar a uma distância relativamente segura, e o jogo de pernas é essencial para manter essa distância. O praticante constantemente se reposiciona para manter o adversário ao alcance ideal do bastão, evitando aproximações excessivas. Aproximações e afastamentos. Quando o adversário tenta fechar a distância, o praticante pode utilizar técnicas de afastamento, recuando rapidamente para fora do alcance ou girando ao redor do adversário. Em certos momentos, o lutador pode se aproximar intencionalmente para desferir golpes mais curtos e rápidos. Combate contra múltiplos oponentes. Visão de 360 graus. Uma das características mais interessantes do jogo do pau é a ênfase em técnicas para enfrentar múltiplos adversários. O praticante é treinado para manter uma visão ampla do ambiente, antecipando ataques de diferentes direções. Movimentos circulares. Para enfrentar vários oponentes, o praticante utiliza movimentos circulares, girando o corpo para defender e atacar em várias direções rapidamente. Esse estilo de combate requer grande agilidade e capacidade de adaptação, além de um trabalho de pernas ainda mais dinâmico para evitar cercos. Táticas de engano. Fintas e distrações. O jogo do pau também incorpora fintas, onde o praticante faz movimentos que simulam um ataque para enganar o adversário e criar uma abertura. Essas fintas podem incluir movimentos com o bastão que fazem o oponente reagir de forma errada, permitindo um ataque real em seguida. Mudança de ritmo. Alternar a velocidade dos golpes e dos movimentos confunde o adversário, criando momentos de surpresa e desorientação, facilitando a execução de ataques eficazes. Ritmo e cadência. Cadência de golpes. No jogo do pau, o ritmo dos golpes é extremamente importante. O praticante precisa ser capaz de ajustar a cadência dos ataques e defesas conforme o fluxo do combate, mantendo a pressão sobre o adversário e aproveitando oportunidades sem se expor a contra-ataques. Sincronização corpo-bastão. Uma das principais habilidades é a perfeita coordenação entre o corpo e o bastão, onde cada movimento do bastão é complementado por um movimento do corpo, aumentando a eficácia tanto dos ataques quanto das defesas. Treinamento. Treino solo. O treinamento de jogo do pau inclui muitas formas de prática solo, como movimentos repetidos para desenvolver velocidade, precisão e força nos golpes. Esses treinos ajudam a criar memória muscular e a familiaridade com o bastão. Treino em parceria. O combate simulado com parceiros é outra parte essencial do treinamento, permitindo ao praticante desenvolver reflexos, aprender a ler os movimentos do oponente e aperfeiçoar o timing dos golpes e defesas. O jogo do pau é uma arte marcial fascinante, com profundas raízes históricas e culturais. O seu desenvolvimento e adaptação ao longo dos séculos mostram a capacidade de uma tradição em se reinventar e sobreviver. Mesmo em um mundo moderno, essa arte ancestral continua a ser uma parte viva da herança cultural portuguesa, ensinando não só a técnica de combate, mas também valores como a disciplina, o respeito e a conexão com a história. Se você curtiu essa viagem pelo mundo do jogo do pau, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre artes marciais ao redor do mundo. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você achou das técnicas e da história dessa arte. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo episódio aqui no Mundo Marcial.